Olá, meu irmão e minha irmã, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com cada um de vocês. Graças a Deus estamos aqui reunidos mais um dia para meditarmos na palavra do Senhor. O texto de hoje está em Isaías capítulo 9, verso 16, que diz o seguinte: Aqueles que guiam este povo o desorientam, e aqueles que são guiados deixam-se induzir ao erro. Aqui no contexto onde esse versículo está inserido, se nós lermos alguns versículos anteriores, nós vamos ver que Deus está repreendendo o povo de Israel por causa de seus pecados. Ele está os repreendendo através do profeta Isaías. E nós sabemos muito bem que a palavra de Deus, ela é eterna. A palavra de Deus, ela não passa. Tudo passa. Céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor não passará. É assim que está escrito. A palavra de Deus se renova a cada dia. A mesma palavra de Deus que foi direcionada aos personagens bíblicos há milhares de anos atrás, ela vale para nós hoje. Essas mesmas palavras têm efeito em nossas vidas nos dias de hoje. Aqui no versículo 19, Deus está dizendo o seguinte: aqueles que guiam este povo o desorientam, e aqueles que são guiados deixam-se induzir ao erro. Deus estava aqui repreendendo a liderança do povo de Israel. Vejam o que está escrito no versículo 14 e no versículo 15. Por essa razão, o Senhor corta de Israel tanto a cabeça como a cauda, tanto a palma como o junco, num único dia. As autoridades e os homens de destaque são a cabeça. Os profetas que ensinam mentiras são a cauda. Então nós vemos aqui que Deus está insatisfeito com o povo de Israel. E aqui nesse trecho desse texto que nós lemos, no capítulo 9 de Isaías, especificamente, Deus está direcionando a sua palavra para a liderança do povo. E isso veio se repetindo ao longo dos tempos, dos séculos, ao longo dos anos. E hoje não é diferente. Infelizmente, os líderes do povo, que são os políticos, os governos, estão entristecendo o coração de Deus. Não sei se você sabe, mas Deus constituiu as autoridades sobre o povo para liderar o povo, governar o povo, conduzir o povo no caminho certo, ajudar os necessitados, guiar o povo de Deus. Mas infelizmente os homens, por causa do pecado, da corrupção do pecado dentro do coração, eles estão corrompidos e se utilizando de suas autoridades, de suas posições de autoridades para abusar do povo, para se enriquecer nas custas do povo, para manipular e controlar o povo. E isso aí se dá não apenas no campo da política, isso aí também se dá no campo religioso. Quando Deus fala das autoridades, está se referindo a todas as autoridades, seja no contexto político e também no contexto religioso. Nós acabamos de ver uma demonstração disso aqui no versículo 14. Por essa razão, o Senhor corta de Israel tanto a cabeça como a cauda. E no versículo 15 está dizendo: as autoridades e os homens de destaque são a cabeça. E os profetas, ou seja, aqueles que representam os líderes espirituais do povo, os profetas que ensinam mentiras são a cauda. E diante dessa situação nós devemos ter muito cuidado, porque existem falsos profetas, falsos obreiros, falsos líderes, falsos pastores, falsos mestres. Existem também falsos irmãos, até mesmo falsos cristos existem. O apóstolo Paulo alertou a igreja de Cristo quanto a essas coisas. E nós também precisamos estar atentos, pois infelizmente uma multidão de pessoas está sendo enganada pelos
falsos representantes de Deus, falsos pastores, falsos cantores gospel, falsos profetas. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, disse o próprio Senhor Jesus Cristo. E o pior de tudo é que por falta de conhecimento da palavra, por falta de discernimento espiritual e por falta de intimidade com Deus e com o Espírito Santo, muitas pessoas estão sendo enganadas por esses falsos líderes. No dia do juízo, Deus vai cobrar seriamente desses líderes. Eles vão ter que dar contas, prestar contas diante de Deus sobre tudo o que eles fizeram durante todas as suas vidas aqui nessa terra. Mas o povo também vai ter que dar uma satisfação para Deus. Os líderes têm a sua parte de responsabilidade, mas o povo também tem a sua parte, porque infelizmente as pessoas estão atrás de profetas, de pastores, de pregadores, de mestres, teólogos, cantores gospel, que estão ministrando palavras que eles desejam ouvir. Em algum lugar na Bíblia Sagrada está dizendo que nos últimos dias as pessoas iriam buscar doutores, mestres, pastores, líderes espirituais que ministrassem as palavras que agradassem a si próprios. Nós devemos buscar aquilo que agrada a Deus, pois nem sempre aquilo que desejamos é o que Deus deseja. Nem sempre aquilo que nos agrada é o que agrada a Deus. E aqui no versículo 16, capítulo 9 de Isaías, está dizendo que aqueles que guiam este povo, eles estão desorientando este povo. Então, conforme eu estava falando, existem as duas partes. A liderança tem a sua culpa, a sua responsabilidade com relação aos seus erros. Mas o povo também vai ser cobrado de Deus. Vai ser cobrado por Deus. Aqui na segunda parte do versículo está escrito: e aqueles que são guiados se deixam induzir ao erro. Seria aquilo que eu estava falando. As pessoas estão buscando ouvir apenas aquilo que agrada o seu coração e não aquilo que Deus quer falar aos seus corações. Pois nós sabemos muito bem que na maioria das vezes existe uma grande chance de, se nós ouvirmos aberta e claramente a voz de Deus direcionada para nós, muitas coisas em nossas vidas nós vamos descobrir que estão fora do padrão de Deus. Algumas áreas de nossas vidas nós vamos descobrir que nós precisamos mudar de direção, mudar de rota. Nós descobriríamos, se Deus falasse diretamente conosco, que nós deveríamos abortar planos, projetos, desejos. Deus tem planos para nós. Nós também temos os nossos planos. Deus, quando se agrada do coração do homem, ele abençoa e aprova os projetos e realiza os desejos do coração do homem. Mas também existe a vontade de Deus. E nem sempre o homem conhece a vontade de Deus para a sua vida. Nem sempre o homem está em concordância com a vontade de Deus para a sua vida. Então precisamos estar atentos, buscar a face de Deus diariamente, ler a palavra todos os dias, orar continuamente, pedir a Deus para lançar luz na nossa mente, no nosso coração, tirar de nossas vidas toda cegueira espiritual, tirar de nós todo engano e pedir a Ele para mudar o nosso coração e colocar em nós um coração que tenha prazer nele, na vontade dele, para que nós não venhamos nos enquadrar nesse versículo 16, capítulo 9 de Isaías, que diz: aqueles que guiam este povo o desorientam, e aqueles que são guiados deixam-se induzir ao erro. Então, meu irmão e minha irmã, fiquem atentos. Não se deixem levar por palavras enganosas. Não se deixem levar pelos enganos do seu próprio
coração. Mas, acima de tudo, busque a vontade de Deus. Então ficamos por aqui com esta reflexão. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.